Queria começar aqui com uma frase para vocês. Nunca teve isto. E aí é o seguinte, esse foi o vídeo aí que está circulando na internet. Um vídeo aí que envolve o Gustavo Henrique, o Diego e o Gabriel. Gabriel não, o Gabi. E aí é o seguinte, mano, eu tô puto aqui, tá ligado? Porque, mano, quantos e quantos corredor de fogo eu não estava presente? Foram vários. E aí, pro cara que tá lá, dói mais ainda. Porque para o Santos Futebol Clube, normal. Agora, para o torcedor, é um tapa na cara esse desrespeito. E eu queria entender o porquê do desrespeito. Porque a gente não desrespeita ninguém. Gostaria de entender o porquê. A rivalidade faz parte. Se não tiver rivalidade no futebol, perde a graça. Mas um cara que é cria do Santos Futebol Clube, a todo momento, tirando a nossa torcida e tirando a nossa instituição, aí não. Tá errado. O cara não pode cuspir no prato aí que comeu, porque se não fosse o Santos Futebol Clube, Diego e Gabriel não seriam ninguém. São bons jogadores? Lógico. A gente não é doente de chegar aqui e falar que os caras não jogam. Os caras jogam sim. Mas só que, mano, na moral, dentro do cérebro, só titica. E aí eu trago um questionamento para vocês aqui. Por que que o Gabriel não chegou lá na Europa e não arrebentou com a boca do burro? Por que que o Diego nunca se firmou aí com a 10 da seleção brasileira? Se acham espetaculares, as últimas estrelas do universo. Mas só que é o seguinte, o universo é grande, hein? O universo é grande. E se a gente fazer um top 1000, esses caras aí não entram. Falando da história do futebol. Top 1000 não vai aparecer Diego. Top 1000 não vai aparecer Gabriel Barbosa. O futebol, ele cria diversos fantoches. E esse cara aí é um. Cara que fica beijando o escudo de tudo quanto é time, tá ligado? Que fala que é santista, depois fala que é flamenguista. Aí depois vai pro Corinthians, fala que é corintiano. Esse aí é o Gabriel. A gente não quer, mano. A gente não quer e a gente não precisa
que os jogadores sejam santistas. A gente quer que somente respeite a instituição. Porque com essas atitudes aí, atitudes lamentáveis, vocês não estão prejudicando o Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube, perto desses caras, meu amigo, o Santos é maior, mano, que o Pelé. O Santos tem uma história que se eu contar pra vocês, esse vídeo não acaba. E o Santos tem uma história linda, íntegra. Tudo que conquistou na bola. Porque o nosso branco é o amor e o nosso preto é a nobreza. E a gente não precisa ficar com essa guerrinha na internet que só inflama torcedor. A gente não precisa. Porque a rivalidade ela tem que existir dentro de campo. Mas com essas atitudes aí, só inflama o ódio dentro das torcidas. E aí vocês vão me questionar, porra, paz nos estádios. Mas só que além de não dar os bons exemplos, inflama cada vez mais as torcidas. Cria um ódio no torcedor adversário. Então, Gabriel, Diego aí, parabéns. Parabéns para vocês. Vocês estão certos. Mas só que é o seguinte, vocês estão tirando bastante o Santos Futebol Clube. Vocês estão zombando demais aí da nossa torcida. Continue. Continua. E aí é o seguinte, não quero ficar me exaltando e xingando ninguém aqui, tá ligado? Mas só que eu já fui lá no estádio apoiar. Eu fui lá gritar o nome desses caras. E é por isso que me dói demais. E aí deixa a sua opinião aí pra gente. Inclusive os flamenguistas. Porque eu vou marcar os flamenguistas aqui, a torcida do Flamengo. O que eles acham sobre isso, de estar inflamando aí as torcidas e tal. Porque acredito que nem o flamenguista, mano, nem o flamenguista concorda com atitudes como estas aí. O Santos não tem rivalidade com o time do Rio, mano. A única rivalidade que está sendo criada é entre os ex-jogadores e o Santos Futebol Clube. E aí, mano, pega férias, vai lá em Santos. Fica tirando fotinho com os nossos jogadores. Desrespeita aí a torcida do Flamengo. Ou seja, está acima do Flamengo, está acima do Santos, está acima do futebol brasileiro. Mas só que até o momento mas na moral, poderia aí dar o exemplo, né? Mas infelizmente não dá. E aí a gente fica aqui, né, rapaziada? Com aquele ódio no coração. Porque eu fui lá. Eu estava lá gritando o nome dos caras. E os caras estão aí podre de ricos, né? Cheio da grana, esnobando todo mundo e tal. Só que é o seguinte, o mundo dá volta, hein? O mundo dá volta. Porque dinheiro não é tudo, não. Quem sou eu aqui, né? Dentro aqui da minha humilde casa, para falar desses caras, né? Eu não sou ninguém. Mas o que eu estou puto, e é que eu já apoiei muito esses caras.
É isso que me deixa mais nervoso quando a gente vê um vídeo desse na internet. Porque esses caras só inflamam o ódio. Só criam mais rivalidade. Bruno Henrique, Gabriel, Diego, ótimos jogadores, mas a cabeça, ó, minúscula. Porque se estão soltando vídeos como este aí na internet, espera aí, né, mano, que a família não veja, né? Porque eu teria vergonha. Eu teria vergonha de cuspir aí no prato que eu comi. Mas só que eu sou íntegro. Esses caras aí não. Esses caras fazem de tudo por dinheiro, tá ligado? São poucos que jogam aí com amor à camisa. Poucos. Falando pra vocês que esse ano temos um caso aí inusitado no Santos Futebol Clube, que é o caso do Lucas Braga, um cara que veio da arquibancada e hoje está jogando no nosso time titular. Sonho realizado aí pro rapaz, sim. Mas só que a gente espera que ele lembre quem era ele e quem ele pode se tornar depois que o Santos deu oportunidade aí para ele. Quando sair, se um dia sair, respeite. Respeite os torcedores. Dê bons exemplos para o futebol. Porque a gente está cansado desse tipo de atitude que não agrega. Os mais antigos lembram aí. Vocês lembram quando aconteciam os jogos e as duas torcidas estavam no estádio? Coisa linda. A rivalidade é muito legal. E aí é o seguinte, mano. O Santos é um time aí que parou guerra na África. Um time do Rei Pelé. O time mais conhecido no mundo. Um time que é tricampeão da Libertadores da América. Um time que é bicampeão mundial. É o time que mais fez gols aí pelo mundo inteiro. Um time com 12 milhões aí de torcedores. E um time de Santos. De uma cidade considerada pequena. Mas claro, no futebol, um gigante. E aí quem que é o Gabriel, quem que é o Diego, quem que é o Bruno Henrique para falar do Santos, se o Santos é maior que o Pelé, que foi o rei do futebol? O Bruno Henrique jogou aonde? O Gabriel jogou aonde? O Diego ainda tem uma carreira aí na Europa, consolidada. Porém, já foi aí melhor do mundo para estar falando o que quer e o que não quer? Se consolida como jogador aí de futebol, porque para mim você ainda não é nada. Diego, final de carreira, tá ramelando. Tinha o maior respeito aqui pelo Diego, mas só que é o seguinte, já era. E agora é o seguinte, nação. Por que o Gabriel não se consolida no futebol europeu? Poderia ir para um time da Europa e arrebentar com a boca do burro. Por que está jogando aqui no Brasil, se é tão grande assim? Porque foi jogar na Europa e passou vergonha. Teve que voltar. E se não fosse o Santos de novo abrir as portas para esse cara, ninguém queria. Então por que o Gabriel está fazendo tudo isso com o Santos Futebol Clube? Um clube que sempre abriu as portas aí para ele. Por que o Diego, depois de uma certa idade,
começou a dar uma de moleque. Por que que o Bruno Henrique, depois de tudo que ele passou no Santos, está se virando contra o Santos Futebol Clube e a nossa torcida? Porque eles não têm caráter. O ser humano é assim. Alguns não têm. Mas só que caráter, a gente já nasce com caráter. Ou você tem ou você não tem. E esses caras não têm. Então, parabéns para vocês aí que estão colocando esses videozinhos na internet. Acredito que vocês estejam agregando demais no futebol. Vocês estejam dando ótimos exemplos. E claro, paz no futebol, meu irmão. Paz no futebol só haverá quando esses imbecil aí aposentar. E é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tudo pelo Santos e pela nação santista, e amanhã eu estou de volta. Eu iria soltar algumas notícias, mas não vou não. Eu estou puto com essa situação porque eu já apoiei demais esses caras aí. Por isso que eu estou puto. E o mínimo que eu queria era um pouquinho de respeito. Por tudo que a gente já fez aí por eles. Mas só que não adianta. Recado? Continue.